Hoje a gente vai falar um pouco sobre nós mães lidar com essa situação de isolamento durante a quarentena. Então, o que eu tenho percebido, né, nas últimas semanas, que de alguma forma estão tendo algum tipo de dificuldade, né, e de algum tipo de transtorno nesse período de quarentena. Então a gente tem percebido que os nossos filhos, eles estão demandando muito mais trabalho, né, do que normalmente a gente tem vivenciado nesse período de rotina natural, né? E às vezes a gente se pega um pouco na dúvida sem saber se, na verdade, isso está relacionado à questão materna, né? A gente não sabe se em algum momento a gente tem alguma questão de materna mesmo, nós mães, né? A gente às vezes fica com alguma dúvida se tem alguma coisa errada com a gente. Por que a gente anda sofrendo tanto nesse período de quarentena? Por que as demandas aumentaram demais, né? Na maioria das vezes, isso é uma realidade. Mas a gente não sabe por que de alguma forma, a mãe, ela tem sofrido muito mais, né? Nesse período de isolamento. Ela tem sofrido muito mais nessa quarentena. E eu percebo que algumas já estão tendo, né, sintomas de ansiedade, né, crises de ansiedade, insônia. Outras já estão com crise de choro, perdendo apetite. E a gente tem que se preocupar com isso, né? Porque a culpa começa, né, tomar conta da gente, né? Então, é importante a gente começar a perceber se em algum momento a gente tem a tendência de buscar, né, e acreditar que o nosso filho, ele pode sim ser um produto, né? Aí vocês vão me perguntar, nossa, mas como assim, né? Meu filho é um produto? Então, porque o que a gente faz quando a gente, né, de alguma forma busca por um produto? Quando a gente compra algum produto, né? A gente busca sempre, de algum jeito, o melhor produto, que não dê defeito, que não tenha problema nenhum. Esse produto, ele tem que vir em boas condições, ele tem que funcionar, ele tem que atender às minhas expectativas, né? Então, ele tem que, de alguma forma, atender aquilo que eu busco, o que eu espero dele, né? E aí, o que acontece, né? Fazendo uma analogia, né? Às vezes até estranha, você vai falar, mas como assim você está comparando meu filho com um produto? Mas assim, se a gente for analisar intimamente no nosso inconsciente, o que a gente está esperando, né? Porque o que a gente percebe e vivencia nessa quarentena? As pessoas, elas estão entrando em desespero, né? Elas estão se descabelando, estão tendo crises assim difíceis de lidar, né? E você percebe que é porque elas estão de alguma forma criando expectativas de que o filho não vai chorar, de que o filho não vai ficar ansioso, de que ele não vai ficar irritado, de estar isolado, de estar preso, né? E aí você começa a pensar, nossa, mas peraí, será que eu estou buscando o quê, né? Na verdade, a gente dificilmente vai ter essa tendência, né? E acreditar que tem alguma coisa errada, né? Com a criança, né? Na verdade, a gente vai pensar que tem alguma coisa errada acontecendo é comigo, né? Mas por que comigo, com a mãe, né? Por que a mãe, ela espera tanto, né? Por que a mãe tem criado tanta expectativa nessa quarentena? O que tem acontecido para essa mãe ter buscado tanta perfeição nessa quarentena? Porque a verdade realmente é essa, né? O que a gente tem percebido é que a gente está buscando, de alguma forma,
nessa quarentena que ela nunca vai existir. Então, por isso que eu faço essa analogia do produto e do filho, porque quando a gente quer comprar um produto, a gente quer o melhor produto, um produto perfeito, que não dê defeito, que não dê problema, que não precise ir para assistência técnica, que eu não tenha que devolver, né? E quando a gente recebe um produto com defeito, o que a gente faz? A gente reclama com o fabricante, né? Com o vendedor, a gente quer devolver. Na maioria das vezes, se ele não tem um bom acordo, a gente quer devolver esse produto e discute, reclama e não quer saber, né? Mas de quem que é a culpa? É do fabricante? Todas as vezes a culpa do produto é do fabricante? Então, o que eu quero que vocês percebam e comecem a avaliar se isso tem acontecido na rotina de vocês, no cotidiano, com os seus filhos. O seu filho chora, o seu filho fica irritado, o seu filho não quer dormir, ele quer ficar só agitado, não para quieto um minuto. E aí o que acontece? Você começa a ficar, né, achando que o seu filho tem algum problema, né? Não, será que ele tá acontecendo alguma coisa? Por que ele anda tão ansioso? Por que ele briga? Por que ele chora? Por que ele bate nas coisas, joga as coisas pra cima? Por que ele bate no irmão, né? Por que ele quer bater em mim, no pai, na avó, tá irritado, né? Por quê? Porque você começa a pensar que assim tem alguma coisa errada com seu filho, né? Será que ele tá com algum problema? Será que ele deu defeito na quarentena, né? Então a gente tem que começar a parar para olhar e perceber se inconscientemente a gente tem feito isso com o nosso filho. Que tipo de filho você quer na quarentena? Um filho que não chore, que não fique ansioso, um filho que não brigue, não discuta com alguém, né? Que não quebra tudo dentro de casa, não faz aquela bagunça, deixa a sua casa. Eu quero um filho perfeito? Será que eu tô buscando que tipo de filho, né? Ficado bem, tranquilo, com a sua emoção plena durante a quarentena? Você não tem sentido nada? Você não tem nada de diferente nas suas emoções? Eu acho difícil isso estar acontecendo. Então, o que você nota o que está acontecendo? Você acha que realmente só a criança que está sofrendo, só a criança que tem as emoções negativas nessa quarentena? Você não tem? O adulto, o pai, não tem? Ele não tem nenhuma emoção negativa? Com certeza ele tem. Óbvio que ele tem. Você tem. Por que o seu filho não vai ter, né? Então, a gente tem que começar a perceber se a gente está criando uma expectativa fora da nossa realidade, fora do contexto real da quarentena que a gente tem vivido. Porque o que isso vai acarretar? Sofrimento materno, né? Porque se meu filho chora demais, ele tá com algum problema sério. Não, ele não tá com problema sério. Ele tá isolado, né? Ele tá quase 2 meses sem sair pra rua. Então não tem nada de errado acontecendo com ele, entende? O que a gente tem que começar a perceber é que assim, nosso filho não é um produto, né? Que tem que vir da fábrica sem defeitos, sem nenhum problema para resolver, pleno. Ele é um ser humano em construção. Entende? Ele vai ter emoções negativas, ele vai ter comportamentos negativos, ele vai se estressar, ele vai ficar ansioso, ele vai ficar irritado, como você, o pai, a mãe, tá irritado. Quem não tá irritado de ficar quase 2 meses trancafiado, sem poder sair, sem poder voltar à rotina normal? Então a criança, normalmente, ela vai sentir a mesma coisa, não tem como ela não sentir, entendeu? Ela vai sentir, com certeza. Por isso. Então, eu acho importante a gente começar a pensar, né? Qual que é o filho ideal e qual é o filho real? Porque uma das maiores dores maternas que a gente tem é buscar um filho ideal, criar várias expectativas relacionadas a esse filho, e nós temos um filho real, né? Só que existe um confronto entre o filho real e o filho ideal. E aí é onde vem o nosso sofrimento, né? Materno, vem a idealização. Então eu espero um filho que não chore, eu espero um filho que não fique doente, eu espero um filho que não fique irritado,
Eu espero um filho que coma tudo que eu ofereço para ele durante o almoço. Eu espero um filho que durma a noite inteira, né? Então são muitas expectativas de um filho ideal. E a gente nota que nem na maioria das vezes o nosso filho real não vai corresponder a essas expectativas, entende? Então, o que começa a aparecer na mãe, principalmente, a culpa materna, né? Não, tem alguma coisa errada com meu filho, tem alguma coisa errada com meu filho, né? Então, um exemplo que eu posso oferecer para vocês, a minha filha de 5 anos, nessa quarentena, ela começou a regredir na fala. Ela já fez 6 meses de fono, ela tinha uma questão da fala por conta do e agora na quarentena ela começou a falar igual bebê. E eu, não, peraí, o que tá acontecendo, filha? Né? E na maioria das vezes, o que a gente pode, de alguma forma, começar a temer? Nossa, mas peraí, ela já fez 6 meses de fono, não é possível que ela vai regredir de novo. Não é possível regredir, que ela vai falar igual bebê de novo, ficar trocando as letras, as palavras, tal. Gente, e pra ela e falei, Bárbara, o que tá acontecendo, filha? Por que você tá falando errado de novo? Você fez um tempão de fono, tal, acolhi aquela situação dela, aquela fala dela, né? E aí, ela não sabia responder, óbvio, ela só tem 5 anos, ela não sabe o sentimento que ela tá, né, transbordando ali, mas ela tá ansiosa, porque ela tá, vai fazer, semana que vem vai fazer 2 meses que as duas não saem de casa pra nada, entendeu? Óbvio que ela vai ficar ansiosa. Se ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar mais insegura, é natural. A ansiedade carrega insegurança, né? Na verdade, a causa, né, da ansiedade é a insegurança. Então, qual que é a insegurança que ela pode estar sentindo, né? A minha mãe, será que ela tá trabalhando demais nessa quarentena? Eu já ouvi muito isso. Ela tá trabalhando demais. Ela dá mais atenção pra minha irmã do que pra mim, né? Ah, igual bebezinha, né? Então ela trata ela igual bebezinha. Eu não, já tenho 5 anos, já vou fazer 6 anos. Então, será que ela não tá dando a atenção que eu preciso? E aí o que acontece? Grid para chamar atenção, entendeu? Natural, normal, né? Então, às vezes, a gente percebe que a gente está querendo transformar, né, idealizar o nosso filho em um produto perfeito de fábrica, gente. Que não dê defeito, que não dê problema nenhum, que ele venha pleno, que não vá dar transtorno, não vá gerar nenhum incômodo. Então, eu acho importante a gente perceber exatamente qual filho que eu idealizo e qual filho que eu tenho, né? Qual filho ideal e qual filho real, né? Porque assim, por que eu tô, né, batendo nessa tecla? Porque aí é a fonte de sofrimento materno. A gente busca um filho que não existe, né? A gente fica naquela ansiedade de ter um filho que ele não tá ali na nossa frente. O filho que tá ali na nossa frente é o filho real, é o que chora, é o que regride na fala, né? É o que regride na hora de desfraldar, como aconteceu com a Bárbara, com a minha filha mais velha também. Ela regrediu, ela tava já desfraldando, a irmã nasceu, ela regrediu do zero, assim, zero, zero, zero. Porque ela se sentiu ameaçada pela irmã que tinha acabado de nascer. E eu lembro muito bem, na verdade, que assim, meu marido não entendeu, ficou furioso, né? Como assim? O trabalho, né? Porque eu tava grávida com uma barriga enorme. E ele que fazia toda a limpeza de xixi, porque ela fazia no chão e tal. E aí, quando a Eloá nasceu, ela tava, assim, umas semanas da Eloá nascer, ela tava perfeita, assim, usando fralda, sem, nem fralda pra dormir, nem nada. E ela não usava mais fralda, só calcinha e tal. A Eloá nasceu, de 3, 4 dias, ela começou a fazer tudo no chão de novo. Meu marido ficou revoltado, porque ele que fez mais o desfraude dela do que eu. Porque eu tinha uma barriga imensa, não dava pra ficar baixando pra, né, limpar xixi, essas coisas. E eu falei pra ele, calma, isso é natural dela. Ela tá se sentindo ameaçada. A irmã dela acabou de nascer. Ela era a única. Então, ela tá se sentindo ameaçada. Então, é uma forma dela dizer que ela tá sofrendo, né? Então, gente, hoje o que a gente percebe? O nosso filho chora na quarentena, ele fica ansioso, né? Ele fica mais irritado, ele fica birrento,
né? Às vezes ele começa a fazer coisas que ele não fazia antes, que você começa a estranhar. E aí você pensa, tem alguma coisa errada comigo, né? Eu não tô sabendo lidar com meu filho nessa quarentena. Eu não sei o que fazer. O que que eu fiz de errado? O que que eu tô fazendo de errado, né? Tem mães que estão trabalhando, né, em home office ainda. Tem mães que estão fazendo papel de diarista porque dispensaram a diarista. Tem mães que estão cozinhando todos os dias que não faziam antes, né? Que estão cuidando da casa, dos filhos 24 horas, coisa que elas não faziam antes. Então, tendo que cuidar do marido em quarentena também, né? Lidar com as emoções do marido, não só com as próprias emoções, né? E aí, quando ela se depara com as emoções dos filhos, a culpa é minha. Tem alguma coisa errada comigo. O que que eu fiz de errado? Por que que ela chora? Por que que ela tá irritada? Por que que ela tá nervosa? Né? A culpa é minha. Eu não tô sendo uma boa mãe. Eu não tô conduzindo direito as rotinas dentro de casa nessa quarentena. Então, a culpa é sempre da mãe, né? Será que a gente acredita que sempre o fabricante tem que ser culpado por um defeito, né? Não só de fábrica, né? Mas um defeito de uso, né? A gente usa o produto, ele começa, né, a falhar, a ter alguns problemas. E o que ele começa a falhar, mas ele está em desenvolvimento, né? Você está construindo um ser, você não está usando produtos, você não pariu um produto, né? Você não é uma fabricante que pariu um produto, você está que sofre, né? E que você tem que entender isso e não acreditar que o problema é seu, né? E, gente, tem alguma coisa errada comigo, eu não sou uma boa mãe. Não, não é isso. Quem já vivenciou uma situação dessa hoje, de ficar tantos dias trancafiado com crianças 24 horas, elas precisam de energia, né? Elas precisam queimar energia. É diferente do adulto. Então a gente tem que começar a parar para olhar, né? Até que ponto realmente a mãe é culpada por tudo, por todas as emoções do filho. O filho é um ser humano como qualquer outro, né? Ai, mas o meu tá insuportável. Ai, mas o meu briga demais. Gente, ele tá tentando mostrar realmente que ele tá em sofrimento, né? Quem aqui não tá sofrendo? O que que a gente já percebeu, né? As pessoas já estão saindo de casa, o isolamento tá diminuindo porque as pessoas não aguentam mais. Os adultos estão desobedecendo. Então vocês imaginam a criança como ela vai reagir a tudo isso? Entendeu? Então, não é fácil, é muito difícil. Então, a gente tem que começar a olhar para as nossas expectativas, né? E tentar ver se elas são expectativas reais e se elas são expectativas ou expectativas idealizadas. Então, expectativas hoje é que minha filha não regrida mais de 6 meses. Não, né? Na hora eu levei um susto. Eu falei, Bárbara, o que tá acontecendo? E aí que eu fui olhar e assim, um dia piorando e no outro piorando, piorando, piorando. E eu comecei a reparar no ambiente dela, os choros excessivos e tal. Natural, gente. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. Não tem jeito, entendeu? A gente vai ter que acolher o choro, a ansiedade, a irritação do nosso filho. Vai. Por quê? Porque ser em construção, né? E ele sente, ele se emociona, ele sofre como nós. Só que existe uma grande diferença. Ele precisa de segurança para se sentir seguro nesse momento, porque ele não sabe o que está acontecendo. Alguma coisa ele sabe, do vírus, do medo, né? Que vai ficar doente e tal. Mas o aprisionamento de uma criança que ia para todos os dias, que brincava no parque, que ficava no sol, que fazia atividade, fazia educação física, taekwondo, balé, música e não sei o que, vai sentir falta, né? Eu mesma esses dias fui no mercado, eu percebi que eu não sabia mais nem dirigir carro. Falei, gente, então, imagina, é difícil para eles, né? Como é difícil para a gente também. A Claudete me mandou um aviso aqui para compartilhar o vídeo. Deixa eu ver se ela quer falar alguma coisa.
Vamos ver se ela tá disponível, se ela tá de pijama, né, Claudete? Oi! Acho que ela tá de pijama. Bom, então, vamos continuar. A gente tem que perceber, então, e ter esse entendimento de que a gente precisa olhar, né, para essas expectativas, olhar e começar a identificar se elas são idealizadas ou não. A mãe tem muito uma tendência de ficar idealizando expectativas em relação ao comportamento do filho. E eu tenho percebido que nessa quarentena isso tem aumentado muito, né? Quando a gente fica idealizando um filho perfeito, a gente vai sofrer. Porque a gente nunca vai lembrar, porque é muito inconsciente isso, tá, gente? A gente nunca vai lembrar que o filho, ele tá em construção, é um ser em construção, em desenvolvimento. A gente vai achar, não, que todo problema que acontecer com o nosso filho, o problema é nosso. Nós somos as fabricantes, então o problema é nosso. Então a culpa tem que ser sempre da mãe. A mãe tá fazendo alguma coisa errada. Então, é importante a gente começar a parar para olhar o que você realmente está fazendo de errado. Questiona essa culpa, questiona essa ideia que você estabelece de que tem alguma coisa errada na sua conduta materna. Ah, eu não tô sendo uma boa mãe porque eu não tô ajudando ele com as atividades da escola como eu gostaria. Eu não tô cuidando, não tô brincando com ele todo momento que eu gostaria, né? Eu trabalho durante o período e aí eu tenho que mandar ele para alguém cuidar, para avó, para tia, e aí eu não tô dando a atenção que eu gostaria de dar, né? Eu tô me sentindo uma mãe ruim, eu tô me sentindo uma mãe que não tá fazendo papel, né? Só que essa mãe, ela esquece que ela tá cuidando da casa, que ela tá cuidando do marido, que ela tá cuidando do trabalho dela, que ela teve que se readaptar, né, à nova condição de trabalho que ela não tinha antes, que ela trabalhava fora. Então, tem tudo isso que vocês têm que avaliar. Será que vocês param para refletir e lembram disso? Vocês lembram que, por exemplo, num dia da semana vocês têm que parar para fazer faxina, coisa que vocês não faziam antes, na maioria das vezes? Será que você lembra que você não ficava 24 horas com seu filho? Você nunca ficou 24 horas com seu filho e hoje você fica? E o desgaste é maior? O desgaste emocional, a demanda de energia deles é muito maior do que a gente está acostumada? Então, será que a gente consegue parar para refletir? Né? Vocês que estão aí me ouvindo, o que vocês acham? Vocês acham que é natural o que a gente está sentindo, né? Ou não? Existe realmente uma culpa? Existe? Ela é real, essa culpa? Essa mãe não necessariamente muito boa, ela é real? Será que vocês percebem isso ou não? Será que, de alguma forma, a gente não tá idealizando demais uma mãe perfeita na quarentena, a mãe que senta no chão das 8 da manhã e só sai meio-dia para fazer almoço, fica lá 4 horas brincando com a criança? Depois sai para fazer almoço ainda com o coração na mão. Nossa, eu vou deixar ele sozinho, né? Aí você faz o almoço, depois tem que voltar para brincar com ele. Não, mas eu tenho que trabalhar. Não, mas e a criança? Não, mas e o meu filho vai ficar abandonado? Então, assim, isso é uma idealização, né? A maternidade não pode ser a única fonte de suspiro da mulher, né? Tem outras coisas que a mulher precisa desenvolver também, além da idade. Então, a gente sofre com isso. É doloroso, é doloroso. Então, hoje eu queria que vocês percebessem, eu tô falando, fiz essa live hoje exatamente para você perceber que o seu filho não é um produto, ele é um ser humano em construção. Ele tem todas as emoções que você também vai ter. Acolha as emoções do seu filho. Não fique irritada, não fique se sentindo culpada, a pior mãe do mundo. Você também tá ansiosa, você também tá irritada, você também tá presa, você também tá isolada há quanto tempo? Você também tem as suas emoções negativas. Então vamos acolher essas emoções e não brigar com essas emoções. O que eu percebo é que as pessoas estão brigando com as emoções nessa quarentena, né? Brigando porque tá ansiosa, eu não paro de comer, eu não durmo. Não adianta brigar, né? Dá uma recuada e fala, não, eu sei que eu tô ansiosa, eu sei que eu tô irritada, porque isso não acaba, porque isso não tem fim. Quando isso vai acabar? Meu filho tá assim, meu filho tá assado, eu não aguento mais.
Mas assim, gente, a gente precisa entender que é natural, né? Quem gosta de ficar trancafiado, né? Quem gosta de ficar preso e quem nunca ficou tão preso dessa forma, então é natural. E uma coisa que eu acho importante também, na verdade, que assim que eu noto, o que leva a mãe se sentir tão culpada por uma paternidade tão, nossa, na mentalidade é desastrosa, né? Que mãe que eu tô sendo pro meu filho nessa quarentena, a pior mãe possível, eu trabalho demais, eu não fico nada com ele, né? E ele fica ali abandonado. E aí o que que acontece? Eu pergunto para vocês, né? Porque isso faz parte muito da idealização do filho, né? A gente idealiza um filho e tem outro filho, né? A gente idealiza o filho, o ideal, e tem o filho real. Mas que tipo de mãe você é com esse filho? Além de idealizar ele, a gente tem um grande risco que a gente comete na maternidade, que é super protegê-lo, né? A gente protege o filho demais, não é pouco. Então, por exemplo, quando eu falo de superproteção, né? Que aí tô falando da superproteção porque ela acaba aumentando a nossa culpa em relação, né, à maternidade. Quando o seu filho tá almoçando e ele termina de almoçar, quem tira o prato da mesa? É você, mãe, ou é o seu filho de 3, 4 anos, né? Ele desce da mesa e larga o prato e você recolhe, né? Então, assim, existe essa necessidade, essa função realmente ela é sua, ou ela já pode ser do seu filho? Por que que eu digo isso? Porque isso é uma demanda a mais que a mãe cria para se sabotar no cotidiano. Inconscientemente ela tá se sabotando. Por quê? Ela não dá conta de tudo. Se o filho derruba a bolacha, ela vai e limpa. Se o filho derruba a comida, ela vai e limpa. Se o filho deixa o prato, ela vai e carrega o prato para a cozinha. Se o filho deixa o copo, ela vai e pega o copo, né? Se o filho toma banho e joga a roupa no chão, ela vai lá e recolhe e põe no cesto. Que tipo de mãe que você tem construído nessa quarentena? Aquela que parece um cata-tudo, sai catando tudo pela casa e os filhos lá no sofá de perna pro assistindo TV e vendo você catar os brinquedos, as roupas, né? Os copos, os pratos. Então, assim, claro que você vai se sentir culpada. É óbvio que você vai se sentir mal, né? Porque você nunca vai dar conta. É nítido isso. Você quer ser uma mãe perfeita? Você quer ser uma mãe ideal ou você quer ser uma mãe real? Porque não é só o filho que é idealizado, a mãe também, né? A maternidade também tem muita idealização, né? Então, se minha filha deixa o prato em cima da mesa, ela que põe na pia, não sou eu. E eu pergunto quando ela esquece: filha, esse prato vai ficar aqui? Ah, mãe, eu esqueci. Porque ela já sabe pra onde que o prato, pra pia, né? Esses dias eu tava assistindo TV, comendo umas bolachas e eu acabei de comer as bolachas, acabar de trabalhar à noite e tal. Ela passou por mim 3 anos. Filha, você pode levar o prato pra mamãe na pia? Não. Você que comeu, você que leva. E eu vou falar o que pra ela? Se quem ensinou ela a reagir assim foi eu, né? Eu dei risada. Ela saiu, eu comecei a rir. Tipo assim, nossa, é só um favor, mas ela não entende o que é um favor. É regra ou não é regra. A regra é: quem come, quem suja, limpa. Aqui é assim. Às vezes não funciona, né? Porque elas gostam de fazer umas birrinhas, mas elas conhecem as regras da casa. Então, se você come, você leva o seu prato pra pia. Por que que a mãe tem que recolher o prato, gente? Por quê? A mãe já não faz o almoço, por que que ela ainda tem que recolher o prato? Então, se você tira seu pijama de manhã e joga ele no meio da sala, a mãe vai lá e recolhe o pijama? Por que que você não ensina o seu filho a recolher o pijama? Né? Então vamos tentar delegar mais tarefas, atividades aos nossos filhos. De 2 anos já, você já começa. Tem algumas atividades fáceis que você pode ensinar para o seu filho fazer. Não porque para você não se sentir sobrecarregada, não é isso. Não é só o fato de você
querer não se sentir culpada ou não querer controlar tudo, não é? Estamos construindo seres humanos, estamos construindo pessoas. Pessoas que um dia vão crescer, vão se relacionar e vão precisar ter autonomia social para desenvolver as coisas, né? Ou se você não consegue fazer isso com a sua filha quando ela é criança, você não ensina para ela que ela tem que tirar o prato da mesa e levar para a pia depois que ela come, o que ela vai fazer quando ela for uma adulta, uma adolescente? Ela vai fazer igual, ela não vai levar o prato, ela vai esperar a mãe levar. Mas isso é culpa do adolescente? Não. Não é culpa do adolescente. Ele foi ensinado a se alimentar e largar o prato na mesa, porque a mãe sempre recolhia. E aí, depois, a mãe se sente culpada, porque tá sobrecarregada, porque tem muita demanda, porque faz muita coisa ao mesmo tempo, porque não vai dar conta, não vai aguentar. E ainda falha. Claro que ela vai falhar, ela faz tudo sozinha, né? O filho não colabora. Não porque às vezes o filho não quer, porque a maternidade ela gera uma tendência no nosso inconsciente de que a gente tem que dar conta de tudo, porque somos as mães super mulheres maravilhas, né? E isso é cultural, gente. A gente precisa desconstruir isso no nosso inconsciente. A mulher tem que dar conta de tudo? Não. A mulher não tem que dar conta de tudo, a mulher não aguenta, né? Só que aí a gente tenta, eu consigo, eu dou um jeito, eu me esforço, né? Eu me obrigo a dar um jeito. E aí o que acontece? A mulher adoece, a mãe adoece, a esposa adoece, a profissional adoece, né? E aí vem a culpa, olha, eu não dei conta, eu não consegui, eu não tenho força, eu sou uma fracassada como mãe. Não, você não é uma fracassada. Não é que você não deu conta, você queria fazer tudo sozinha, né? Porque não é só o filho que larga o prato na mesa, é o marido também, né? Principalmente o marido, porque se você não consegue educar o seu filho para ele tirar o prato da mesa, significa que o marido também não tira, né? Tem que tirar, a mãe tem que tirar para o filho e para o marido. Será que é assim que funciona, gente? Então, não tem como a gente não se sentir culpada, a gente não adoecer, se a gente não olhar para como que a gente tem construído a dinâmica familiar dentro da nossa própria casa. Como você tem construído essa dinâmica dentro da sua própria casa? As pessoas colaboram com tudo na casa, as pessoas colaboram em limpar, principalmente agora que a gente está sem a diarista. Os filhos estão ajudando a aspirar o pó, estão passando pano na mesa, sabe? Estão limpando a mesa ou não. Eles ficam no celular, eles ficam assistindo desenho, ficam fazendo atividade da escola, enquanto você limpa a casa. Quando você vai fazer um almoço, ele ajuda você a fazer a salada, né? Ou quando vai lavar, o pai vai lavar a louça, porque, por exemplo, aqui na minha casa quem lava a louça é o meu marido. Isso é uma regra que a gente estabeleceu conjugal e funciona. Eu faço a comida e ele lava a louça. Qual o problema? Entende? Ele está colaborando com o quê? Com a própria casa, ele mora na casa, né? Por que eu tenho que cozinhar, lavar louça, cuidar da roupa, cuidar da limpeza da casa, cuidar da alimentação dos filhos, né? Ainda trabalhar? Óbvio que você não vai conseguir, gente. Não tem nenhuma Mulher Maravilha, apesar da gente achar que somos, entende? Então, o que eu acho importante hoje é a gente começar a perceber e a tentar identificar na nossa rotina, principalmente nessa quarentena, que tipo de filho eu tenho idealizado, qual filho real que eu tenho dentro da minha casa que se emociona como eu, né? Mas que tipo de mãe eu tenho sido também nessa quarentena, né? Aquela mãe que o filho chora, ela já vai correndo ver o que é. Ela não espera nem o filho resolver o problema sozinho, por exemplo, né? Então, sei lá, tem um irmão, eles brigam, um começa a gritar, o outro começa a chorar, e aí você já sai correndo para resolver. Deixa os dois resolverem, nem que seja 1 minuto, 2 minutos. Eles precisam aprender, né, a lidar com conflitos, a resolver conflitos. Aí você vai me falar, mas peraí, meu filho é pequeno. Tá, tudo bem, 3 anos já consegue fazer isso. 2, não. Mas 3, 4, 5 anos já consegue resolver conflito. Entende?
Porque a gente precisa construir pessoas, seres humanos, que um dia vão precisar lidar com conflitos na fase adulta. E se a gente ficar o tempo todo super protegendo esses filhos, né, resolvendo tudo para eles, né, a gente vai construir pessoas que não vão ser autônomas. Então, eu acho que não é isso que nós mães queremos para os nossos filhos, né? Então a gente precisa olhar para eles, acolher as emoções deles, perguntar o que tem acontecido, o que ele tem sentido. Ah, ela pegou o meu brinquedo. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Então vamos resolver. Como que se resolve isso? Só tem um brinquedo. O que que a gente faz? Vamos dividir? Você fica um pouco com o brinquedo e a outra fica um pouco com o outro brinquedo. A gente consegue dividir? Ah, tá bom. Então primeiro ela, depois você. Isso! E ensina eles a resolver problemas sozinhos, sem os pais. Mas não, a gente tem a tendência de estar o tempo todo, a gente vira uma sombra do nosso filho, né? Ele tropeça, mãe, meu dedo, não sei o quê. Aí você já vai correndo, pega ele no colo, ai, deixa eu ver o que aconteceu, machucou, tá doendo, não sei o quê. Gente, respira, não pira, respira, juro. E quando eu falo respira, é respira de verdade. Se você precisar puxar a respiração pelo nariz e soltar pela boca, na hora que você tá achando que você vai surtar, faça. É como se você estivesse dando um boot no seu computador, no cérebro, e mostrando pra ele, olha, calma, que as coisas vão se resolver. Não me enlouqueça, entendeu? Então, é importante a gente deixar os nossos filhos aprenderem a se virar. Principalmente agora na quarentena, que você tá ali, ó, meio que monitorando, de longe, tá, gente? Ele tá no quarto, você tá na cozinha só ouvindo. É importante, entendeu? Porque assim, a gente precisa mostrar pra eles que eles são capazes de resolver as coisas sozinhos. Que eles são capazes de, por exemplo, de aspirar o chão. A minha filha de 3 anos já faz isso. A de 5 já limpa a mesa. E ela pede, né? E eu deixo, eu falo, não, tudo bem, pode ir. Por quê? Você tá mostrando pra criança não só que a casa que ela mora pertence a ela se pertence, ela tá inserida dentro daquela família, e a autoestima dela é elevada, porque ela se sente importante. Olha, eu limpei a mesa, olha que lindo. Então, nessa quarentena, o que as minhas filhas aprenderam? Arrumar as camas. Colocar a coxa, elas não faziam isso antes, né? E elas vêm e me chamam, mãe, olha o que eu fiz, eu arrumei o meu quarto, eu chego lá e realmente tá daquele jeito, mas tá, elas tentaram arrumar, né? Hoje a minha mais nova de 3 anos me chamou, mãe, vem ver o que eu fiz, ela enfileirou todos os brinquedos assim perto do guarda-roupa, como se tivesse arrumado o quarto, ficou lindo. Pra ela falou, mãe, agora, eu lembro que eu até chamei ela, vem almoçar. Ela, não, agora eu tô arrumando o meu quarto. Eu falei, tudo bem, quando você terminar, você vem. E eu deixei. Por quê? A gente precisa construir pessoas, né, ativas, né, que são proativas, que têm a tendência de resolver conflitos. Então, às vezes, eu falo pra minha mais velha que ela chora, ainda mais agora nessa quarentena, ela chora muito, né? Filha, por que você tá chorando? O que tem acontecido com você? Ah, mãe, eu tô triste por isso, por isso, por aquilo. Tá? Dá pra resolver? A gente consegue resolver isso? Como você acha que a gente pode resolver? Eu tento instigar a ela criar recursos próprios pra resolver. Ah, minha irmã pegou o meu desenho. Então, como a gente pode resolver pra você não ficar triste porque ela rabiscou o seu desenho? Mãe, você imprime outro pra mim? Imprimo. A gente faz outro bonito que não tá rabiscado pela sua irmã. Então ela começa a criar recursos sozinhas de enfrentamento da dor, da tristeza, da ansiedade, da angústia, entende? Na hora que às vezes elas estão se pegando lá, uma tá gritando, eu falo, nossa, acho que tem uma pegando no cabelo da outra. Às vezes não, às vezes é exagero de mãe, porque a gente sempre acha que o bicho tá pegando, né? E eu falo, não, eu vou dar uns 2 minutos. Elas precisam aprender a se virar sozinha no conflito. A mãe não pode ser um pavão, sabe? O tempo todo tá lá querendo proteger. Não pode ficar doente, não pode cair, não pode cortar o dedo, não pode ralar a testa, o joelho.
sabe? Não pode nada, tenho que proteger o meu filho, tal. É natural, é instintivo. Sim, é instintivo. Mas a gente tem que olhar para isso, exatamente por ser instintivo, por ser inconsciente, que a gente quer sempre proteger os nossos filhos. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode construir filhos que vão ser super inseguros na fase adulta, porque tudo a mãe estava ali para resolver. Então, sabe aquele filho que, por exemplo, ah, mãe, eu quero fazer faculdade e eu não sei qual curso que eu escolho, me ajuda, qual curso que eu escolho? E liga para a mãe, sabe, na hora de fazer lá a inscrição no Enem. Aí você vai falar, mas como que eu vou falar pro meu filho que profissão que ele vai ter, né? Isso acontece, por quê? Porque lá atrás, quando ele pedia ajuda por alguma coisa, em vez de você ensinar ele, instigar ele a construir a própria resposta, você respondia no lugar dele, entende? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, gente. Por quê? Porque a gente são seres humanos em construção. Então a gente tem que olhar para isso, a gente tem que perceber se a gente dá espaço para os nossos filhos, se eles são respeitados para colocar as próprias opiniões, o que eles esperam, o que eles querem. É importante também a gente não confundir autoridade com respeito, né? Então, se o seu filho, sei lá, hoje ele quer comer batata frita, né? E aí você fala, não vou fazer batata frita. Você tem a batata frita, você pode fazer, você quer fazer, faça. Não é todos os dias que ele vai pedir, né? Vai ter um cardápio dentro da sua casa. Como eu já falei para minhas filhas algumas vezes, aqui não é restaurante. Mas se você pode naquele dia, faça. Por quê? O que eu percebo quando a minha filha, por exemplo, pede alguma coisa fora do natural dela, da rotina? Ah, mãe, a gente não tá saindo de casa hoje mesmo. A gente não tá saindo de casa, mas eu quero muito arrumar o meu cabelo. Você deixa, não sei o quê. Aí eu acho que ela ficou pensando que eu ia falar não. Ah, eu falei, não, tudo bem. Você toma banho mais cedo hoje que tá sol e lava o cabelo. Tranquilo, vai ficar lindo. Ela saiu saltitando, pulando. Entendeu? Por quê? Porque eu mostrei pra ela o quanto a escolha dela era importante, era viável naquele momento. Tudo bem você se cuidar, você se arrumar mesmo dentro de casa. E às vezes a gente não deixa o filho escolher, né? Porque somos a autoridade. Só que aí quando você é uma autoridade que nunca deixa seu filho escolher nada, quando seu filho virar uma pessoa adulta, ele vai ser super inseguro, porque ele nunca escolheu nada na vida, vocês não deixaram, né? Os pais não deixam. Gente, tudo que eu tô falando aqui pra vocês não é num tom de crítica, isso é de autoconhecimento, pra vocês buscarem isso no inconsciente de vocês. Nessa necessidade de proteção, de ser a mãe que é pavão, entendeu? A gente tem essa tendência instintiva. A gente precisa olhar para isso, a gente precisa começar a perceber que não é assim que a gente vai conseguir ser uma boa mãe, porque a gente vai se sentir mais culpada, mais frustrada, porque a gente não vai ser a mãe perfeita, que vai fazer tudo pro filho. E a gente não pode fazer tudo pro filho, a gente tem que fazer aquilo que o filho não consegue fazer. O que ele consegue fazer, ele tem que fazer sozinho. Se ele já consegue se alimentar sozinho, ele tem que se alimentar sozinho, ele não tem que pedir ajuda. Mas ele pode pedir ajuda. Em algum momento ele pode, com uma mãe, querendo chamar atenção, tal. Mas sempre não. Você já sabe, você consegue comer sozinho. Olha como você come bem, você come rápido, tal. E começa a reforçar e elogiar aquele comportamento para ele voltar a comer. Olha, sua professora acha que você come sozinho em casa. Ah, é verdade, então eu vou comer sozinho. Então, pra gente concluir, que eu não quero me estender muito hoje, o que a gente tem que pensar e avaliar? Estamos construindo seres humanos, queremos filhos funcionais, correto? Com inteligência emocional, correto? Então, a gente precisa olhar para dentro da nós, mães, da nossa maternidade. Eu tô protegendo demais o meu filho? O que eu tenho feito nessa quarentena dentro da minha casa que ele pode fazer sozinho, só que eu faço por ele? Entende? O que eu posso fazer para distribuir as atividades da casa com toda a família e não precisar me angustiar de ter que fazer tudo sozinha, porque também isso gera culpa de, eu não sou uma boa dona de casa, eu não sou uma boa esposa, eu não sou uma boa mãe.
né? Ou não sou uma boa profissional. Então, o que a gente pode delegar, né? Para deixar de ser Mulher Maravilha? Então, são essas questões que eu acho importante que eu quero deixar registrado aqui para vocês hoje. Por isso que eu fiz essa analogia, meio, né? Teve algumas pessoas que se espantaram, mas a ideia era exatamente essa: a gente perceber que o nosso filho não é um produto perfeito de fábrica, porque ele está em desenvolvimento, tá? Ele não está pronto. Nosso filho não está pronto. Ele está aprendendo a ser um ser humano, uma criança, primeiramente. E para isso ele precisa da gente acolher as emoções dele, entender que ele vai sofrer, que ele vai chorar na quarentena, que ele vai se irritar, porque os adultos estão assim, porque as crianças não vão ficar. E a gente tem que recuar e falar: tudo bem, eu sei que você tá bravo, porque você tá preso. Eu sei que você tá chorando muito porque você tá com saudade dos seus amigos da escola. Eu sei que você tá irritado com a mamãe, porque a mamãe trabalha demais, porque a mamãe não tem tempo pra você. Mas aí você tem que explicar por que a mamãe trabalha demais, porque eles não têm noção do tempo, né, gente? Eles não sabem o tempo que a gente trabalha porque eles estão na escola. Então a gente tem que explicar pra ele: ó, a mamãe trabalha demais, porque não adianta você falar que não tá trabalhando muito, porque ele vai entender que tá. Não vai adiantar. A mamãe tá trabalhando muito porque o papai tá em casa, o papai não tá trabalhando, né? Se for o caso. Então a mamãe tem que trabalhar mais por ela e pelo papai e tal. Então vai explicando isso pra ele. Porque ele tem que entender que não é todo mundo, não é só ele que tá sofrendo, né? Os pais também estão sofrendo. Então, vocês podem falar: eu sei que você tá triste porque você tá presa. A mamãe também tá triste, porque a mamãe não quer mais ficar presa. Mas a gente tem que esperar o vírus ir embora, vai dar tudo certo, a mamãe tá aqui e tal. Então, gente, eu queria, na verdade, passar nessa live de hoje exatamente isso. Pra gente começar a identificar se a gente não tem idealizado um filho nessa quarentena, que não existe. Um filho que não dá trabalho, que não chora. Ele vai dar trabalho, ele vai chorar, ele vai ficar irritado, tá? E se a gente não tem também criado uma dinâmica dentro da nossa casa de super proteger os nossos filhos, tá? Essa super proteção, como eu falei, como ela é instintiva, às vezes a gente não enxerga, a gente não vê. Quando a gente vê, a gente já fez, né? Quando o filho vem e entrega alguma coisa pra você jogar no lixo e você vai e joga. E aí, já aconteceu comigo. Eu peguei um pote de danoninho que ela comeu e eu fui e joguei no lixo. Na hora que eu tava jogando no lixo, mas por que eu tive que jogar no lixo? Por que ela não veio e jogou? Na próxima vez, aconteceu de novo, porque eles aprendem por repetição, tá? Se você faz isso todos os dias, se você pega o prato da mesa, se você tira o pijama do chão, né? Se você recolhe o copo, se você faz tudo, toda hora, eles aprendem por repetição. Então eles sabem que aquela função é sua, não é deles, né? E aí quando você vai querer mudar, eles vão reclamar, porque para eles aquela função já é de vocês, das mães. Então a gente tem que ensinar: olha, quem comeu foi você, então você vai jogar no lixo o potinho lá do Danone. Ela até jogou a colher junto, mas eu fui lá e catei no final. Mas é importante eles terem autonomia, porque a gente não quer construir filhos inseguros, né? Que não consigam fazer nada quando tiver adultos, né? Ou que vão ter muito problema com isso. Então, eu queria, assim, se alguém tiver algum comentário a fazer, alguma mãe tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida a respeito, esteja sofrendo nessa quarentena, como todas estamos, se alguém tiver, senão eu vou encerrar. Alguma questão? Nada? Estão todas plenas, todas lidando bem com a ansiedade, com a irritação dos filhos, tudo tranquilo. Tudo bem, Vanessa, por aí? A Claudete falou que é difícil controlar a ansiedade. Então, Claudete, na verdade a gente não pode controlar a ansiedade, né? A gente tem que deixar ela vir. Deixa ela vir, porque se você conseguir tentar controlar, você vai ficar mais ansiosa. Então, se as coisas estão pegando fogo na sua casa, deixa pegar fogo. Senão você vai adoecer, entendeu?
Tem hora que a gente tem que tirar o pé do acelerador e olhar e perceber que não damos conta de tudo, que a gente não vai conseguir fazer tudo. E esse tudo que a gente está tentando fazer é importante a gente olhar o que que é meu, mãe, o que que é a função da mãe, o que que é a função do pai, né? Não vamos esquecer dos pais, né? Ok? Vamos colocar eles aí no meio da dinâmica familiar, tá, gente? Os pais, qual que é a função do pai na quarentena? É só trabalhar e assistir TV? Como que tá sendo? Né? E qual a função dos nossos filhos na quarentena, né? Recolher brinquedo, arrumar cama, né? O que eles conseguem fazer, aspirar o pó, né? Então, vamos dividir as atividades para a gente não se sobrecarregar, não enlouquecer e não se sentir muito mais culpada, né? Como a gente já se sente logo depois que se torna mãe. Então, meu recado de hoje é esse, para que vocês se percebam, comecem a olhar. Tá, a próxima vai ser para os pais. Que vocês comecem a perceber e comecem a olhar para a rotina de vocês, o que que vocês podem mudar nisso para não pirar, tá? Como eu falei, mamãe, respira, não pira, ok? Bom fim de semana para vocês, ótima semana, obrigada pela presença aí, pela interação e até a próxima. Tchau!